Bom dia, que bênção estarmos juntos para adorar ao Senhor e hoje um pouco diferente. Nós não estaremos observando Lucas, dar uma folga para Lucas, vamos observar um pouco sobre o temor do Senhor e a glória de Deus. Talvez você já, na sua vida cristã, ficou imaginando como seria estar na glória com o Senhor e melhor, como seria a glória de Deus. Nós estávamos meditando quinta-feira, retornamos o nosso curso sobre Pentateuco e nós, estudando sobre o Pentateuco, falamos um pouco sobre a glória do Senhor. E que aquelas pessoas que têm contato com Deus e com a glória de Deus, elas ficam profundamente afetadas. Existem testemunhos de pessoas que dizem ter visto ou estado diante do Senhor, na glória de Deus. Essas pessoas normalmente dizem que foi um momento inefável, um momento maravilhoso, algo indizível, com uma profunda alegria e tudo isso. Mas quando nós observamos na Bíblia Sagrada, se confrontar ou defrontar com a glória de Deus, melhor dizendo, traz um profundo senso de temor à pessoa de Deus. E isso nos faz ter um profundo respeito por Deus e pelas coisas de Deus. Estamos vivendo na nova aliança. Existe menos formalidade e mais intimidade com Deus na nova aliança. Não temos um templo, como tinha lá o templo no Antigo Testamento. Nós não temos o sacerdote, o sumo sacerdote, nós temos menos formalidade e mais intimidade, somos o templo, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Por isso, hoje nós queremos meditar na glória de Deus, e como a glória de Deus, ela gera temor do Senhor. Vamos observar então o Salmo 111, e o Estevão vai guardar as plaquinhas e vai abrir a Bíblia, por favor. Obrigado. Salmo 111, Salmo 111. Vamos ler esse salmo, ele fala da glória de Deus, e ao falar da glória de Deus, nós vamos observar também um elemento fundamental ali, que é o temor do Senhor. Salmo 111, verso 1, diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Vamos parar aqui só para a gente entender um pouco desse salmo. É um salmo que glorifica ao Senhor, é um salmo para o povo de Israel, e diz aqui que de todo o coração nós vamos render graças, agradecer a Deus de todo o nosso coração, na companhia dos justos, na assembleia. Estamos fazendo isso hoje, agradecendo a Deus de todo o coração. Nós somos os justos, não porque somos sem pecado. Nós somos os justos porque o Senhor nos redimiu dos nossos pecados, ainda pecadores, mas buscamos ao Senhor nesta assembleia. E o que é que nós fazemos aqui? Nos lembramos das grandes obras e dos grandes feitos de Deus. Olha o verso 2: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então, grandes obras de Deus, além de ter criado o céu e a terra e tudo o que existe, ter formado o homem e a mulher, criado as estações e, digamos assim, sustentar tudo o que existe, o Senhor nosso Deus ainda fez obras incríveis, como abrir o Mar Vermelho, como dirigir Israel pelo deserto, fazer chover uma comida do céu, o maná, e tantas outras coisas maravilhosas que Deus fez no Antigo Testamento, que nós podemos aqui enumerar várias delas. Estas obras de Deus glorificam o nome dEle, mas a própria pessoa de Deus em glória, ela é magnífica.
Temos que aprender a estar olhando mais com os olhos da fé do que com os olhos da carne. Às vezes, quando chegamos na igreja, nós só olhamos com os olhos da carne. Às vezes você está abrindo sua Bíblia, ou você está se sentando na cadeira para prestar o culto a Deus, ou você vem para o culto de oração, vê poucos irmãos ali, você olha só com os olhos da carne. Mas, irmãos, isso é obra de Deus. Nós somos a Assembleia dos Justos, porque somos crentes no Senhor Jesus, comprados pelo sangue de Cristo. Viemos aqui, bem dizer, cantar a Deus pela glória do nome dEle, pelo que Ele já fez, como está registrado na sua palavra, como também pelo que Ele faz hoje. Olha então o verso 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Veja como Deus é santo, é tremendo, e é diante dele que nós estamos hoje aqui para glorificar o nome dele. Aí você vê o verso 10. Parece que ele está desconectado do Salmo, mas não está. Ele, na verdade, completa o Salmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E o desafio para nós hoje meditarmos é, diante da glória de Deus, das grandes obras que Ele criou, e da criação que nós observamos aí, que é um testemunho vivo da glória do Senhor. Nós temos aprendido a temer a Deus, revelam prudência todos os que o praticam. Temer a Deus é prudência, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor é infinito em misericórdia, o Senhor é o próprio amor, o Senhor, Ele tem paciência com os nossos erros, e o Senhor perdoa todas as vezes em que arrependidos confessamos os nossos pecados, no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa. No entanto, este mesmo Deus, que é complexo, só podia ser, porque Ele é infinito, esse mesmo Deus que é o nosso Senhor, Ele é tremendo. E nós temos que entender esse aspecto fundamental de quem é Deus, a sua glória. É tremenda a glória do Senhor, e no momento de adoração, no momento de leitura da palavra, na nossa vida, nós devemos estar lembrando desse aspecto. Por isso, de modo breve, observaremos 3 verdades sobre o temor do Senhor. A primeira verdade é que o temor a Deus é fundamental para a sabedoria, é prudência, os que temem a Deus. Se você não teme a Deus, você não tem sabedoria, você não tem prudência, e esse temor do Senhor se revela em vários aspectos. Mas antes, olhemos aí Abacuque, capítulo 3, verso 3, que vai falar um pouco sobre esta questão de temer a Deus e da prudência. Abacuque 3, verso 3, diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra, cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Abacuque 3, verso 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência seguem os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Esse é um relato da glória de Deus, bem conciso, mas que nos mostra o quanto Deus é poderoso. Quando você observa a criação de Deus, acredita que ainda existem animais não catalogados, animais ainda desconhecidos, dentro da fauna, da flora, principalmente os animais marinhos que ainda estão sendo observados. Por quê? Porque é tremenda a glória de Deus na sua própria
criação. Além disso, se você for estudar o mínimo sobre o universo, o cosmos, né, a ideia do universo quântico, coisas que vão muito além do nosso entendimento e que nem os especialistas de hoje conseguem responder às questões fundamentais sobre o universo, isso implica o quanto é grande e tremendo o Senhor nosso Deus. Veja que o seu resplendor é como luz, raios brilhantes, mas nos seus passos vem a peste. Ou seja, o Senhor, Ele é juiz, e o Senhor, no momento certo, segundo a sua justiça e vontade, Ele ordena a peste e o juízo àqueles que têm feito caso, ou têm feito descaso, melhor dizendo, com o nome de Deus. Deus faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Eu nunca participei de um terremoto. Alguém que já participou de algum terremoto? Você estava ali, o seu Humberto, né? Já alguns já, e é um negócio, pronto, e é um negócio que a gente fica, né? É meio esquisito. Mesmo que seja um tremorzinho, você já fica se sentindo estranho. Imagine se for, né, como lá naquele filme das falhas, né, de San Andreas, né? Então, aí é que o negócio se acaba mesmo. Então, o Senhor, Ele abala as estruturas da terra. Se você refletir bem sobre isso, hoje nós viemos adorar esse Deus, todo-poderoso, cheio de glória, e nós não podemos, irmãos, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, nem podemos viver de qualquer forma. Tudo que você faz é para Deus. E tudo que você faz que é para Deus, inclusive seu trabalho, inclusive seus estudos, você tem que fazer bem feito. Por isso que o crente no Senhor Jesus sempre será, ou pelo menos deve ser, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor professor, o melhor aluno, porque ele faz para a honra e a glória de Deus. Temos que ter isso em mente. Os caminhos de Deus, eles são eternos. Deus esmigalha os montes. É o mesmo Deus que nós estamos orando aqui, oramos hoje de manhã, talvez mais tarde você vá orar novamente, à noite estaremos aqui, lendo a palavra, é a este Deus. Não desconecte, não afaste essa imagem do Senhor da sua mente do que você está fazendo aqui hoje, porque você está diante do Senhor. E Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. E Ele conhece os nossos corações. E por que estamos aqui? Para a honra e glória do Senhor. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, porque nos faz estar sempre atentos a querer fazer a vontade de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 13, verso 16, nós lemos assim, Jeremias 13, 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Isso aqui é Jeremias pregando para a nação de Israel, que estava à beira de ser condenada ao cativeiro babilônico. Muitos de nós, crentes, estamos à beira de ser julgados por Deus por causa da nossa falta de fé ou falta de compromisso com o Senhor. E Deus diz aqui, dê glórias a Deus, antes que venha o juízo, a escuridão, as trevas, e Deus retenha a sua bênção. Olha, como eu tenho falado em alguns momentos, inclusive no nosso curso de quinta-feira, existia naquela época a teologia da terra. Um Deus não podia ser Deus sem terra. Era assim que eles pensavam na antiguidade, no Antigo Testamento. Então, para o Deus de Israel ser proclamado para as outras nações, tinha que haver uma nação específica que adorasse o Senhor e que tivesse uma terra e que morasse numa terra. Por isso que depois deles se desenvolverem e crescerem como nação no Egito, eles rumaram para a terra de Canaã. Deus julgou os cananeus pelos seus pecados, tirou a terra deles, porque Deus é dono de toda a terra, e deu para os israelitas, para que Israel adorasse ao Senhor ali. E então, por causa da infidelidade do povo de Deus, Deus mesmo teve que tirar a terra do povo, no período aqui da profecia de Jeremias. E o Senhor Deus tirou a terra, deu para outro povo, no caso os babilônicos, que trouxeram outros povos, destruiu o templo, que era o símbolo da habitação de Deus na terra,
e deixou de estar presente, habitando para abençoar a nação de Israel. Por quê? Diante das nações, Deus foi envergonhado. Porque os outros povos, inclusive os babilônios, entendiam: Marduk é maior do que Javé. Era assim que eles pensavam. Mas por que Deus fez isso? Para santificar o seu povo. Deus quer que o povo dele seja santo e viva em obediência à sua palavra, mesmo que isso implique em retardar, dentro do plano de Deus, é claro, a obra do Senhor. Já pensaram nisso? Né? Nós estamos querendo glorificar a Deus, aí vamos pregar o Evangelho, mas se não estamos vivendo em santidade, como é que Deus vai abençoar a pregação do Evangelho desta igreja? Se não tememos a Deus pelo que Deus é, pela glória de Deus, como nós vamos fazer qualquer serviço para Deus? Deus vai parar, Deus não vai abençoar, Deus não vai querer que prossiga, até que a sua igreja, nós, aprendamos o temor do Senhor. É o que é dito aqui em Jeremias 13, verso 16. Vou ler de novo. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Antes que Deus venha julgar, glorifique o nome do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que é o texto-chave do livro de Provérbios, nós lemos assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, temer a Deus é o princípio deste entendimento, desta sabedoria. Temer a Deus implica realmente ter medo do poder e da glória de Deus. É exatamente isso. Não é ter medo de uma assombração, mas é ter medo do quão Deus é poderoso. E como Deus que é santo, Ele quer que o seu povo seja santo. E nós temos que aprender a viver em santidade e obediência, senão o Senhor vai retirar de nós a bênção que Ele tem nos dado. Lá em Provérbios 8, verso 13, nós aprendemos bem o que é o temor do Senhor. Provérbios 8, verso 13. O temor do Senhor consiste em... Aí ele vai dizer o que é o temor do Senhor. Provérbios 8, 13. Em que é que consiste o temor do Senhor? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, se eu temo a Deus, eu vou deixar todas essas práticas, que basicamente aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, implica eu deixar uma série de pecados na minha vida, não é verdade? Isso é temer ao Senhor. Temer a Deus, irmãos, apresenta uma série de vantagens para as nossas vidas. Uma série de vantagens. Lá em Provérbios 10, 27, diz que quem teme a Deus possui uma vida longa. Olha Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Então, quem teme a Deus vai ter longevidade. Deus está abençoando, está cuidando, está protegendo. Quem teme a Deus tem o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Olha Provérbios 14, verso 26. Provérbios 14, verso 26. Diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E o 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Deus nos ampara, Deus nos fortalece, evitamos os laços de morte. O temor de Deus é fonte de vida. Agora, eu tenho que temer ao Senhor. É fundamental para o meu relacionamento com Deus. Eu não posso achar que porque Deus é misericordioso, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e viver uma vida cristã sem compromisso com o Senhor. Porque, na verdade, irmãos, Deus não quer que haja uma barganha. Deus não quer que os seus filhos, os seus servos o busquem para receber algo em troca. Na verdade, Deus já deu. Deus já deu a salvação a nós no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Deus quer?
Deus quer que nós amorosamente, com gratidão, façamos tudo o que Ele diz na Escritura. E quando não conseguimos, porque não vamos conseguir fazer tudo mesmo, aí nós vamos tristes e chateados buscar ao Senhor, pedindo força para fazer aquilo que Ele requer de nós, como diz na palavra de Deus. E vamos temer desagradar ao Senhor, temer se acomodar às estruturas dessa vida, que é o grande mal para nós que somos crentes no Senhor Jesus. Quem teme a Deus tem satisfação de vida. É até meio estranho, mas você tem o temor a Deus, e esse temor implica ter medo mesmo do juízo, da mão, da glória de Deus, mas ao mesmo tempo, quando tememos ao Senhor, parece que a nossa vida se alinha ao que Deus quer e nós começamos a ter mais satisfação em Deus e na vida. Olha Provérbios 19, verso 23. Provérbios 19, verso 23. Diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Pensou? Se você teme a Deus, se você tem o temor do Senhor, se você entende a glória de Deus, que é tão grande, e por conta desta glória você o teme, mal nenhum vai lhe atingir, porque você está andando no caminho do Senhor, porque você teme desagradar a Deus, não porque Deus é mau, porque Ele não é mau, mas pelo poder e a grandiosidade do Senhor, e então você terá uma vida de satisfação. Satisfação, praticamente, é sinônimo de felicidade. Quem está satisfeito está feliz. Você pode ter pouco e está satisfeito, você está feliz. Você pode ter muito e está satisfeito, você está feliz. Agora você pode ter tudo, ninguém tem tudo, né? Estou aqui exagerando. Você pode ter tudo e viver sempre insatisfeito. Por quê? Porque você não teme a Deus, não busca ao Senhor, não entende a glória de Deus, né? Na verdade, não entendemos 100% a glória de Deus, mas o que a Bíblia nos revela. Se não entendemos isso, não vamos temê-lo, vamos perder esta bênção da satisfação. O temor do Senhor é fundamental para a nossa sabedoria de vida na prática. Se não tivermos esse temor a Deus, não vamos estar satisfeitos, não vamos entender que Deus nos protege, vamos estar alheios, vivendo de qualquer jeito, somente religiosos, sem realmente ter uma vida e uma relação com Deus. Mas também, uma outra verdade sobre a glória de Deus e o temor ao Senhor nas nossas vidas, é que devemos aprender a temer a Deus a partir da sua glória. Quando começamos a entender mais pela Bíblia a glória de Deus, naturalmente vamos começar a tratar Deus com mais respeito e temor. Aí lembrando alguns textos muito conhecidos, Isaías capítulo 6, do verso 3 ao 5. Verso 3 de Isaías 6, nós lemos assim: e clamavam uns para os outros, dizendo... Quem estava clamando aqui, você lembra? Os anjos, né? Os anjos que estão ali constantemente diante do Senhor, eles clamaram uns para os outros, uns falando aos outros ali, na corte de Deus. Deus ali se mostra sentado no trono, e o que é que esses anjos dizem? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse era o cântico deles. Se você não vibra com o cântico desses anjos, é porque você não entende a glória de Deus, nem está arriscando, chegando perto de compreender o quanto Deus é maravilhoso, está perdendo tempo na sua vida, está tirando tempo para outras coisas e esquecendo de conhecer a Deus. Um relacionamento implica conhecimento. Você se relaciona com sua esposa, a esposa com o marido, conhecimento, conversa, né? Sai junto, tá junto, fazer coisas juntos. Não há relacionamento sem conhecimento, e o conhecimento vem de comunicação, vem de estar junto. A mesma coisa é com Deus, porque Deus é uma pessoa, não é uma pessoa de carne e osso, não é uma pessoa como um ser humano, mas é uma pessoa infinita, totalmente poderosa, e nós deixamos de estar conversando com o Senhor
de nos relacionar com o Senhor. Esses anjos, por estarem diante do Senhor, eles não cansavam de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Já pensou? Você já meditou, já refletiu nisso? Você já cantou a Deus com essa ênfase, com essa vontade, né, nos cultos onde todos estamos reunidos, ou até mesmo na sua casa? E então no verso 4 nós lemos: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram, quer dizer que tremeu. Irmãos, eles cantaram tão forte que aquele local ali tremeu diante da intensidade do louvor. Já pensou nisso? Não estou motivando os irmãos a cantarem gritando, porque fica feio, né? Não é para cantar gritando, mas é para cantar para Deus. Às vezes a gente canta motivado pelo nosso estado. Eu chego aqui, estou triste, eu chego cansado, eu chego sonolento. Chegamos de várias formas aqui. Aí por isso que tem esse momento antes do culto para você orar. E se você quiser, antes do domingo à noite, 6 horas, tem uma reunião de oração aqui atrás, para você se preparar para o culto, porque você não vai cantar baseado no que você está, nem no que você é. Você vai cantar baseado no que Deus é. Percebe a diferença? Não é para você. Porque se você começa a cantar baseado no que você é, no que você está, na sua situação de vida, não vai cantar que preste. Não é verdade? Não estou querendo desmerecer a sua técnica vocal, mas estou falando do seu coração que se expressa na sua voz. Aí você vai cantar firme, forte, não gritando, obviamente, mas entendendo a glória de Deus. E você tem que refletir nessas verdades, né? Ah, já cantei tanto esse hino que eu enjoei. Isso não existe, né? O que interessa é a mensagem daquele cântico, e que eu estou cantando para Deus. Lembre-se disso. Você está cantando para o Senhor. E foi nesse contexto que Isaías foi confrontado por Deus. No verso 5, então disse eu, Isaías falando: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se avalie. Há quanto tempo faz que você não diz a mesma coisa que Isaías? Tudo bem que você não viu Deus, como Isaías viu aqui, pelo menos ele viu Deus se revelando em alguma forma. Ele não viu Deus exatamente como Deus é, que é impossível. Mas nós estamos diante do Senhor sempre. E quando você entoa um cântico, você deve ter este sentimento. Você deve ter este entendimento do seu pecado. Estou perdido, sou pecador, estou aqui na casa do Senhor, entoando um cântico, e nem estou fazendo direito. É nisso que nós devemos pensar. E nessa semana, olha as besteiras que eu fiz. Eu deixei de ler a Bíblia tantos dias, deixei de buscar o Senhor, e ainda estou aqui cantando, nem mereço, nem deveria. Entende? Esta deve ser a nossa reação diante da glória do Senhor. Nunca deve ser uma reação normal. Não pode. Não pode ser uma coisa comum, costumeira, tranquila, beleza, tudo ok. Não está tudo ok. Se tivesse, estaríamos no céu. Não é verdade? Lá estará tudo bem. Lá será pleno. Aqui não é. Irmãos, estamos lutando dia a dia contra o pecado. E você tem que lutar dia a dia contra o pecado, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lembra? O Senhor Jesus disse para os apóstolos. Ezequiel, no capítulo 1, verso 28, também teve a mesma reação de Isaías, quando ele se prostrou ali. Ezequiel 1, 28, nós lemos assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Hoje em dia, nessas igrejas mais modernas, a turma ficaria gritando e balançando os braços. Mas aqui com Ezequiel é diferente, ele se prostra. Medo, temor do Senhor. Você não tem temor do Senhor, você não tem medo de que Deus
pese a mão sobre você, porque você não está buscando a Deus como deveria, lendo a Escritura como deveria, sendo fiel a Deus como Ele quer. E não é por mim, não é pelos pastores, não é pela igreja em si, mas é por Deus. Seu compromisso de crente com o Senhor, na sua missão na terra como crente em Jesus, o que você está fazendo? Como você está pregando? Como você é luz? Você não tem medo de que o Senhor vai chegar diante de você e vai cobrar? Você acha que está tudo bem? Não está, irmãos. Não está bem. A ilustração da vida de um crente é a do campo de batalha. Todos nós estamos batalhando dia após dia. Por que os crentes não ansejam que Jesus volte logo? Por que a gente às vezes nem lembra? A gente nem lembra que Jesus está voltando, né? Por quê? Paulo reiteradamente escrevia da volta de Cristo. A gente passa a semana, nem lembra. É que nem você está esperando uma pessoa, né, um parente que está vindo distante, você até esqueceu que ele vem. Né? Veja que parente importante, né? Quando ele chega, vixe, chegou. Né? Né? Que apreço, que amor. Né? Jesus está voltando. Sabe por que a gente nem lembra? Porque nos acostumamos com essa realidade. Achamos que está tudo bem. Não está, irmãos, não está tudo bem. É necessário termos uma vida que contempla a glória de Deus, que teme ao Senhor, que luta dia após dia na leitura da palavra, com vida de oração, pregação do Evangelho, santificação, temor ao Senhor. Não está nada bem. Olha Hebreus capítulo 12, verso 18, e esse texto fala sobre, Hebreus 12, 18, esse texto fala sobre, lemos no nosso curso de quinta-feira, terceira vez que eu faço menção do curso de quinta-feira, lemos no nosso curso de quinta-feira sobre esse texto, Hebreus 12, verso 18. Você vai ver nesse texto como foi que Moisés, como é que ele estava diante lá do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Olha Hebreus 12, verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Esse verso 18 é uma descrição do Monte Sinai, lá em Êxodo, capítulo 20, de como o monte estava fumegando, saindo fogo. Alguns diziam que até era um vulcão, talvez, mas era a manifestação da glória de Deus ali. Verso 19. E ao clangor da trombeta, as trombetas tocando, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Quando você lê Moisés indo lá pegar as tábuas da lei, lá em Êxodo 20, você acha que Moisés foi numa boa, tranquilo? Vou lá pegar as tábuas da lei, né? Fui escolhido para pegar as tábuas da lei. Não, irmãos, Moisés foi trêmulo, com temor do poder de Deus. Domingo a domingo, quarta após quarta-feira, nós estamos diante do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, infinito em glória, que nós nem temos entendimento de como é tamanha glória. E a revelação que Ele nos deixou, a Bíblia Sagrada nos mostra o tamanho da sua glória e que precisamos temê-lo para viver segundo a sua vontade. E por último, o temor do Senhor é fundamental para a edificação da igreja. Sem entendimento do temor ao Senhor, a igreja não desenvolve, a igreja se acomoda. A igreja se acostuma, e a igreja somos nós. Aí nós vamos vivendo naquele cristianismo nominal, que nós tanto criticamos. Aí fica do mesmo jeito, é vir no culto, é participar da programação, é participar de um retiro, é fazer uma distribuição de folheto e tudo, ok. Mas e como eu estou me relacionando com Deus? Por que eu faço essas atividades rituais e religiosas? Por que estamos aqui? Isso tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Lá em Atos 9, 31, fala da igreja que crescia pelo temor do Senhor. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor.
e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Esse versículo tem muitas verdades. Vamos destacar só o edificando-se e caminhando no temor do Senhor, que é ensinado desde o Antigo Testamento. Precisamos temer a Deus baseado na glória do Senhor, porque isto traz edificação. Isso é fundamental para o crescimento da igreja do Senhor. Olhe 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. 2 Coríntios 5, 11. E assim, 2 Coríntios 5, 11, todos abriram? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça, conhecendo o temor do Senhor. Como é que eu vou persuadir os homens? Como é que eu vou ser cabalmente conhecido por Deus sem o conhecimento do temor do Senhor? Temos que aprender a temer a Deus e a viver segundo a vontade do Senhor nas nossas vidas. Uma última referência, Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, 12, fala que o temor do Senhor, pela glória de Deus, orienta o desenvolvimento da nossa salvação. Então, nós fomos salvos um dia porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E essa nossa salvação ela é desenvolvida. Em que sentido? Conhecimento de Deus, temor do Senhor. Olha Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Estamos desenvolvendo a nossa salvação, que a gente pode chamar também de santificação, com temor e tremor. Por causa do nosso pecado, nós não conseguimos fazer isso naturalmente. É necessário temer a Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Isso é um aspecto da pessoa de Deus. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus tem paciência conosco, Deus dá tempo para a gente vencer os pecados, Deus não vem logo nos punindo e destruindo. Não, o Senhor não é assim. No entanto, o Senhor, que é cheio de glória, Ele quer que vivamos em fidelidade a Ele. E para isso é necessário temê-lo. Não é temer o pastor, não é temer a liderança, não é temer a igreja, mas é temer ao Senhor. A glória de Deus gera, irmãos, o temor do Senhor nas nossas vidas. Se você estiver meio fraco, meio triste, meio se sentindo assim desmotivado com as coisas de Deus, releia os textos da Bíblia que falam da glória de Deus. Releia Êxodo 19, Êxodo 20, Apocalipse 4, Isaías 6. Releia os textos que falam o quanto o nosso Deus é poderoso. E pare e reflita. Não é só ler. Pare e pense o quanto Deus é maravilhoso, poderoso, te salvou, me salvou, sem nós merecermos. Para quê? Para desenvolver essa salvação em temor e tremor, para a glória do nome de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do teu povo. Senhor Deus, nos abençoa, para que vivamos segundo a Tua palavra, dia após dia, neste entendimento de que o Senhor é maravilhoso, nos protege, nos sustenta, além de nos dar tão preciosa salvação, nos dá vida abundante hoje aqui na terra. Senhor Deus, se não estamos vivendo assim, certamente a culpa é nossa, o problema está conosco. Nos dá entendimento, sabedoria, visão, coragem de ler a Tua palavra, vontade de fazer aquilo que o Senhor quer, mesmo quando é difícil, mesmo quando é complicado, mesmo quando parece não haver alternativas, mas nos dá força para podermos viver segundo o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai, apesar das dificuldades. Senhor Deus, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ajude a vivermos para a honra e glória do Teu nome, no temor do Senhor. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos,